E aí, qualquer dúvida que você tiver, pode estar perguntando, tá ok? Beleza. Bom, vamos lá então. Hoje, né, estamos aí começando, né, e dando início à nossa leva de encontros virtuais. E hoje a gente vai estar discutindo um assunto bem interessante, né, focado aí na disciplina de integração de aplicações. Por que é interessante isso? Porque a gente deve estar tratando isso. Bom, existe um contexto muito grande com relação às aplicações se comunicarem. Tá? Claro que quando a gente consegue fazer isso diretamente entre uma aplicação e outra, é fundamental. Tá? Mas muitas vezes a gente não consegue, a gente tem que fazer o quê? Tem que ter algo no meio para poder estar gerenciando isso. Isso pode ser um arquivo texto, pode ser um arquivo XML, né? Pode ser um web service, enfim, quando eu falo web service, eu quero dizer que pode ser um serviço. Por exemplo, a gente está acostumado já a ver esse tipo de integração entre aplicações. Um exemplo bem claro disso, né, e acho que é fácil de todo mundo entender, porque eu acredito que todo mundo já utilizou isso, é o momento que você, vou dar um exemplo aqui de um site, o Mercado Livre. No momento que você vai fazer uma compra, ou no momento que você informa o seu CEP, o que acontece? O Mercado Livre não tem, obviamente, no site, na aplicação dele, todos os recursos, né, relacionados às informações que vêm do correio. Ou seja, quanto que vai ficar um CEP? Quanto que vai ficar se for essa entrega for feita, né, pelos correios ou por uma determinada transportadora? Tudo isso não está dentro do site. Isso está sendo gerido por uma outra aplicação. Ou seja, o site do Correios, por exemplo, tem uma aplicação que realiza esse cálculo. O site da transportadora tem uma aplicação, né? No caso, quando a gente fala site, a gente está falando de aplicação, tem, né, uma base de cálculo de acordo com o tamanho da mercadoria, de acordo com o peso, quanto que vai ficar o transporte, obviamente, de um local para outro. Então, são mecanismos que a gente tem que fazer o quê? Integrar com a nossa aplicação. Então, se a gente está desenvolvendo, né, um website, um e-commerce, uma aplicação desktop que vai fazer uso disso, então, ao invés de implementarmos isso e mantermos uma constante atualização da nossa aplicação com base nisso, tendo que entrar em contato com as transportadoras, com o correio e tudo mais, para saber se teve algum ajuste ou algum processo, né, de atualização desses dados, o que a gente faz? A gente faz o quê? Uma integração com essas aplicações. Então, a maioria das vezes, a gente consegue isso de que forma? Fazendo uso de um web service. Então, a gente conecta, ou seja, a nossa aplicação através de um parser, né, de um programa que está ali no meio do caminho, a gente faz a conexão, passa as informações para esse parser, para esse, né, web service, ele vai executar isso e vai retornar para a gente um arquivo com informações. A maioria das vezes, esse arquivo com informações é um arquivo XML. Por quê? Porque o processo de transitar, né, de retorno disso via texto, é muito mais rápido, é muito mais leve. Por quê? Porque o texto é pequeno. Tá? Ele não gera tanto fluxo, né, de dados na transmissão online. Então, isso vem no formato de texto e, é claro, num padrão que a gente consiga estar trabalhando para poder estar mostrando isso para o usuário. Então, esse recurso que a gente usa, né, no momento que a gente vai fazer uma compra no Mercado Livre, que a gente pesquisa, e ele traz ali para a gente o resultado, né, desse CEP, a gente está fazendo um cálculo, tá tratando essas informações e exibindo. Eu vou até pegar aqui, para deixar isso um pouco mais claro, tá? Eu vou abrir, né, uma página aqui do Mercado Livre, né, para a gente ter um exemplo aí, né? Então, está aqui o Mercado Livre, tá? Ele vai carregar aqui para a gente, só um minutinho.
né? Está direcionando para algum lugar aqui. Vamos clicar aqui para ele fazer isso mais rápido. A internet aqui está meio lenta hoje, né? Vamos ver se a gente simula aqui. Mas enquanto ele vai carregando aqui, então, o que que a gente faz? No momento que a gente informa o CEP, a gente vai fazer uma compra de um produto, ele já passa as características desse produto para o web service, como peso, como distância, ou seja, do CEP da residência até o CEP da onde está a loja que vai fazer essa entrega. Então, a gente tem tudo essas informações, e quando isso volta num padrão de um arquivo XML. Tá lento para carregar aqui. Não sei, deve ter dado algum problema aqui na região com alguma questão dos sites aqui, porque tem vários sites que eu não estou conseguindo abrir hoje. Não é só aí não, aqui pra cá também tá assim também a internet hoje. Então, um problema generalizado aí com relação a isso. Eu até tentei aqui no Chrome também e ó, não está conseguindo carregar alguns sites. Eu vou deixar ele aqui tentando e a gente vai vendo essa parte aí. Bom, então, a gente vai trocar essas informações. Quando a gente usa, né, essa parte de arquivos para estar conversando e transformando tudo isso, vocês devem ter visto aí já nas primeiras 3 semanas que ele está trabalhando com arquivos HTML, está dando para vocês noções, conceitos de arquivo XML e, consequentemente, também de arquivos XSL, XSLT, tá? Que são arquivos de formatação, são linguagens de tratamento que a gente pode estar utilizando para formatar e apresentar as informações de uma maneira mais elegante, mais bonita, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês, nesse primeiro momento, tá? Como que a gente trabalha essas tags. Eu não vou me prender muito às tags HTML, por quê? Porque a gente vai ter a disciplina de desenvolvimento web, tá? E ali a gente vai tratar com mais detalhes, com mais informações, todas essas tags. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês algumas tags que a gente consegue estar utilizando. Eu até deixei aqui um arquivo XML. Esse arquivo XML ele não tem absolutamente nada, como vocês podem ver aqui, ó, o index.html, desculpa, não é XML, não, é HTML. Tá? E a gente pode implementar algumas tags para ir tratando algumas informações e, é claro, né, apresentar isso para o usuário de uma forma mais amigável, ao invés de nós trazermos ali, né, essa informação toda desformatada, né, usando as tags e tudo mais, a gente pode tratar isso e apresentar isso de uma forma mais bonita, mais elegante, tá? Bom, eu vou mostrar aqui, né, de uma forma rápida, como é que a gente trabalha com um pouco dessas tags aí. Vou começar com as tags HTML para a gente tratar um arquivo HTML. Depois a gente vai ver como que a gente pode estruturar um arquivo XML. E depois a gente vai configurar um arquivo XLS para apresentar de maneira mais amigável um arquivo, né, o conteúdo de um arquivo XML, onde a gente consegue formatar, inclusive a gente consegue fazer até alguns filtros, tá? Eu consigo ter uma massa de dados ali no formato XML, que muitos, né, consideram até e falam assim, a gente tem aqui um pseudo banco de dados, tá? Então a gente consegue ter essa gerência. Por que é um pseudo banco de dados? Porque a gente consegue estruturar as informações, a gente consegue dividir, né, de uma forma mais objetiva e clara, como as informações vão ser analisadas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente consegue criar alguns, né, mecanismos no arquivo HTML, ou seja, criar uma página web usando as tags do HTML5, né, a gente sempre vai trabalhar com a linguagem mais atualizada, como que a gente consegue estruturar um arquivo XML e como isso pode ser feito da melhor forma, né? E depois como que a gente pega esse arquivo XML que está estruturado e apresenta ele de uma forma mais elegante.
Tá? Nesse meio tempo, se as coisas voltarem aqui, né, online, mostro para vocês um exemplo de como ele está tratando isso lá direto no site, tá? Que aí a gente vai ter mais recursos, obviamente, né, do que a gente vai estar utilizando aqui hoje. Bom, então vamos lá. Toda vez que a gente pensa, né, num HTML, numa página, né, de um site, a gente vai trabalhar com algumas tags que são as tags principais. Então, toda vez que eu for trabalhar com um arquivo HTML, eu vou ter que usar a tag HTML, tá? E essas tags, elas sempre vai ter que estar entre o sinal de maior e menor. Sempre a gente vai ter que estar trabalhando com isso, a gente vai ter que ter esse cuidado, tá? E para fechar essa tag, eu vou ter que colocar o quê? O barra, né, HTML. Ou seja, estou fechando a tag. Então, isso indica que tudo que eu tiver entre essas duas tags vai ser tratado pelo browser como uma página HTML. Tá? Ele vai estar Só, gerenciando só isso. interromper um pouco, Alessandro. Sim, Se cara. for partilhar sua tela, não está aparecendo. Opa, desculpa. Foi um lapso aqui. Nossa, eu me empolguei agora. Deixa eu já compartilhar aqui, foi mal. Né? Tranquilo. Né? Nossa, para mim eu já tinha até compartilhado a tela. Ô, caramba. Bom, vamos lá então. Tá compartilhando aí. Tá conseguindo já visualizar, Carlos? Tô sim. Beleza, tá no tamanho bom aí? Tranquilo? Tá legal. Bom, então, aquilo que eu estava falando, voltando um pouquinho aqui. Então, sempre que eu quiser trabalhar com um arquivo HTML, a gente vai ter que utilizar as tags HTML. Tá? A gente vai ter que gerenciar isso. Então, o navegador, o que ele vai fazer? Ele vai entender, né, que dentro dessas tags, abrindo e fechando a tag, tudo que tiver aqui, ele vai tratar isso como um código HTML e vai transformar, né, numa interface amigável para mostrar para o usuário. Depois a gente vai ver também que a gente pode usar algumas tags de outras linguagens dentro do HTML. Só que o navegador vai transformar tudo isso em HTML. Inclusive, depois, na hora que a gente executar um XML, formatar esse XML, a gente pode até ver o código-fonte dele no browser, e vocês vão ver que ele transformou tudo isso em código HTML. Dentro do código HTML, existem outras tags que a gente vai estar tratando. Tá? Vou até abrir um pouco mais de espaço aqui. Por quê? Porque a gente vai começar a identar também esse código HTML para ficar mais fácil para visualizar. O que é identar? Se eu criei a tag HTML, eu vou dar um tab e agora eu vou colocar o quê? O corpo desse texto, o cabeçalho, o rodapé, ou seja, eu vou começar a implementar as informações que eu vou estar trabalhando aqui dentro desse HTML. Bom, eu vou começar então com o quê? Com o cabeçalho. Então, por exemplo, para colocar um cabeçalho, a tag que eu vou estar utilizando é a tag head, né? E aí, eu quero fechar essa tag, mesma coisa, abro e fecho. É o sinal de maior e menor, barra, e vou fechar aqui a tag head. Então, aqui eu tenho o quê? Meu cabeçalho. Ou seja, tudo que eu colocar aqui vai aparecer aonde? Na barra, né, do meu navegador. Vai aparecer no início da minha página. Tá? Então, dessa forma, eu vou tratando. Quando eu quero o corpo do texto, eu vou colocar o quê? O tag body. Então, mais uma vez, abrindo e fechando, né? Sinal de maior, sinal de menor. Vou fechar aqui, né? O corpo do texto, barra, body. Então, eu estou criando blocos, tá? Aonde eu vou estar estruturando o meu código HTML. Então, aqui a gente está vendo três tags principais. HTML, para definir que vai ser um código HTML que está aqui dentro. O read, que vai ser o quê? O cabeçalho, né, dessa página, desse código. O body, que vai ser o quê? O corpo desse texto que a gente vai estar tratando.
Se a gente for considerar tags HTML, existe uma infinidade de tags que a gente que a gente pode estar utilizando. Né? Ficaríamos aqui, talvez aí, o ano inteiro estudando as tags HTML e não conseguiríamos ver todas ainda, tá? Mas, por exemplo, dentro do read aqui, eu posso ter, por exemplo, a tag title, que vai ser o quê? Vai ser o título, tá? Da minha página. Então, da mesma forma que eu abri, eu vou ter que fazer o quê? Fechar ela, tá? Por quê? Porque senão ele não vai entender isso. E aqui eu coloco o quê? O título, por exemplo, título da página. Notem que quando eu vou escrever o texto, eu escrevo o texto da forma normal, tá? Não tem muito que mudar isso. Tá? É a informação que eu quero que vai cair na página, que vai sair na página. Mas ele vai entender por quê? Porque está entre as tags title. E ele vai estar tratando isso dentro das tags title. Se eu salvar isso daqui e abrir aqui no meu navegador, tá? E atualizar, ó, ele trouxe aqui, ó, título da página. Trouxe alguma coisa aqui? Não, por quê? Eu simplesmente coloquei o título da página. E notem um detalhe, tá? Ele trouxe aqui em cima, ó, todos os caracteres bagunçados. Por que isso? Ah, vai ser sempre dessa forma? Não. Eu não defini qual vai ser o estilo, né, de caractere que a gente vai estar utilizando. Então, eu vou ter que mudar isso. Como é que eu vou tratar isso? Eu posso vir aqui e usar uma outra tag chamada meta, que essa tag vai mudar o quê? Algumas configurações, tá? E vai atribuir algumas configurações para essa página. Eu vou falar que o charset dela vai ser igual, por exemplo, UTF-8. Bom, temos que abrir as aspas e fechar. Pessoal, sempre que a gente vai passar alguma configuração, tá, ou algum parâmetro de configuração, a gente tem que colocar entre aspas. Ou aspas dupla, ou aspas simples, tá? Ó, notem aqui que eu fiz algo diferente, tá? Ô, professor, o senhor está falando até agora que a gente tem que abrir, né? Como eu fiz aqui com o title, e fechar o title. Uma outra forma de escrever esse código é dessa forma aqui, ó. Eu abri, né, meta, e estou fechando aqui, ó, barra, sinal de maior. Ou seja, eu estou, sinal de menor, desculpa. Eu estou fechando aqui. Eu poderia fazer isso também com o title, tá? Eu poderia colocar aqui, escrever o título, e depois fechar de outra forma. Eu posso ainda fazer, né, de uma outra forma aqui. Posso colocar também o meta, abrir isso daqui, né, char7 igual, né, UTF-8, né, fechar aqui, e depois fazer isso daqui, ó. Vai funcionar? Vai, com certeza vai, tá? Só que a gente pode ter essas duas partes aqui, então só para estar tá ilustrando aí para vocês. Agora, se eu salvar e vir aqui, né, diretamente aqui no meu navegador e dar atualizar, ele já agora configurou toda a parte de acentuação. Tá? Então, o meta é quando eu quero passar alguns parâmetros de configuração para toda essa página. Tá? Aí ele vai estar gerenciando dessa forma. Aqui ainda não atualizou, deixar rodando aí, vamos ver se vai atualizar. Outras tags que eu posso estar trabalhando aqui? Sim, com certeza. Tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso texto, passar mais algumas informações. Por exemplo, eu quero colocar aqui dentro do corpo uma mensagem, ou definir um parágrafo para isso. Tá? Para isso, né, a tag que vai me dar um parágrafo é a tag P, de parágrafo, né, de parágrafo. Então, mais uma vez, vou fechar a tag P aqui, tá? E vou colocar o que eu quero colocar, né, dentro desse parágrafo. Por exemplo, olá, mundo. Opa, tá?
Olá, mundo. O que ele vai acontecer? Agora, a hora que eu salvar e atualizar, ele vai colocar essa informação como parágrafo aqui na minha página. Então, tá aqui, ó. Olá, mundo. Pô, tá sem formatação nenhuma, tá? Tá o quê? Um texto básico normal, né? Posso ainda vir aqui e colocar também outras informações. Posso abrir outro parágrafo, tá? Vou até copiar aqui, ó. Né? Posso vir aqui e abrir um outro parágrafo. Por exemplo, tudo bem com vocês? Tá? Salvar aqui e vir aqui para demonstrar. Olha lá, tudo bem com vocês? Porque eu estou quebrando um parágrafo. Tá? Então, ele abriu um parágrafo lá no e agora eu tenho aqui, tudo bem com vocês. Uma outra estrutura que a gente usa bastante, tá, pessoal? Isso é interessante, a gente vai estar utilizando bastante isso em HTML, são comentários. Como é que eu faço para colocar um comentário em HTML? Ou seja, uma informação que eu não quero que vá para o browser, que não seja exibida. Para isso, sinal maior, exclamação, tracinho, tracinho. Ó, notem que ele já deixou tudo verde aqui para baixo, porque ele já entende que isso daqui vai fazer parte de um comentário. Então, eu posso vir aqui. Isso é um comentário. Como é que eu faço para fechar? Tracinho, tracinho, sinal de menor. Então, tudo que eu colocar entre essas duas tags aqui, o código HTML vai entender isso como comentário. Tá? E ele não vai exibir. Vou até colocar aqui na página de baixo também. Aqui, ó, isso também é um comentário. Tá? Salvei. Vou vir aqui para exibir e dou um refresh. Continua a mesma coisa. Por quê? Porque ele está tratando isso como comentário. Tá? Ele está gerenciando isso, comentário. Eu posso até vir aqui ainda, para a gente evoluir um pouco mais, eu posso falar que esse Olá Mundo vai ficar em negrito. Eu posso mudar a tag dele para negrito. Tá? Então, para colocar em negrito, do inglês bold, eu vou usar o quê? A tag B. Claro, vou vir aqui e vou fechar a tag B. Tá? Agora, salvando e executando, né, novamente essa parte, Olá Mundo ficou em negrito. Quero pegar e deixar isso com um título, né, uma fonte de título maior. Ou seja, eu quero dar destaques. Então, quando a gente não quer ficar pensando em tamanho de fonte e tudo mais, a gente tem aqui 6 variações de títulos que a gente pode estar dando, títulos, subtítulos e tudo mais. E isso, a gente usa o quê? A tag H1 até H6. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar Olá Mundo, né? Eu vou colocar com a tag H1. Então, pessoal, notem que eu posso estar criando e trabalhando intercalado com todas as tags, tá? Lá, H1, vou fechar aqui a tag. Tá? Vou aproveitar aqui, ó, em tudo bem, e vou colocar aqui também a tag H3, tá? Para vocês já visualizarem aí uma diferença, né, entre elas, tá? Vou salvar aqui, mais uma vez, vou pegar, vou dar uma atualizada aqui, ó, ele aumentou texto, olá mundo, e a tag tudo bem com vocês também aumentou do que a gente estava vendo, tá? Então, o que acontece? Eu começo a definir variações de tamanho de fonte usando as próprias tags. Eu posso mudar a fonte? Posso, vai ter uma tag que a gente vai colocar a fonte name, e a partir de tudo que tiver dentro dessa tag vai assumir essa fonte. Enfim, como eu disse, temos aí uma infinidade de fontes que a gente pode estar utilizando, que a gente pode estar tratando, tá, no decorrer aí, né, de todo o nosso processo.
a gente pode criar hiperlink, a gente pode colocar em itálico. Vou até fazer um exemplo aqui, ó, vou pegar tudo bem com vocês e vou colocar isso daqui em itálico, tá? Obviamente, né, itálico de I, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma tag I, e eu vou fechar aqui a tag I. Deixa eu fechar a tag I. E tudo bem com vocês, vai ficar agora em itálico, tá? No momento que eu fizer a atualização, ele converteu aqui para itálico, tá? E assim, a gente vai criando N tags que a gente vai estar utilizando. Nós temos tags para poder trabalhar com tabelas, enfim, uma infinidade de recursos que a gente tem aí, tá? Então, falando rapidamente aí algumas tags, né, que a gente consegue estar utilizando para formatar, né, como a informação vai ser apresentada. E é claro que a gente pode utilizar isso, tá, usando o quê? Arquivos de estilos, CSS, né, que é uma das configurações de estilo, onde a gente configura separadamente numa página HTML esses arquivos de estilo, e a partir daí a gente pode estar utilizando. Um outro arquivo de estilo que a gente também pode estar utilizando são os arquivos XSL, tá? Aonde a gente vai ter o quê? A gente vai estar formatando e também carregando as informações que a gente deseja quando a gente associa isso a um arquivo XML, tá? Da mesma forma que a gente viu aqui no HTML, que a gente vai criando as nossas tags, para o XML, a gente também vai criar essas tags. A gente também vai estar tratando essas tags, a gente vai estar organizando essas tags e como isso vai ser apresentado, como isso vai ser tratado, né? E como que a gente vai fazer para tratar essas tags XML? Bom, um detalhe e uma pequena diferença, tá, do arquivo HTML para um arquivo XML é o seguinte: quando a gente trabalha com arquivo HTML, o que a gente tem? A gente tem as tags já definidas para fazer, né, uma determinada formatação, uma determinada configuração, um determinado trabalho, né, setar algum parâmetro, criar um hiperlink. Então, isso já é fixo, já é definido do HTML5, tá? Já vem pré-definido. Por isso que alguns autores consideram o HTML5, o 3, o 2, como uma linguagem de programação, tá? Então, mais uma vez, vou deixar claro, alguns autores, outros simplesmente dizem que é uma linguagem de marcação, outros autores já consideram como uma linguagem de programação. Então, vocês vão se deparar com isso, tá? No dia a dia aí de vocês, tá? Dependendo do autor, do livro que vocês forem estar estudando. Então, essa é a diferença. Para o HTML, a gente já tem o quê? As tags definidas, e a gente tem que utilizar essas tags para ter, né, a formatação como a gente viu aqui. Quando a gente passa para um arquivo XML, nós podemos criar essas tags, e nós podemos estar gerenciando isso da melhor forma possível. Eu criei até aqui, ó, um arquivinho, produto.xml, já para ficar mais fácil. O que a gente vai tratar aqui? A gente vai colocar uma relação de produtos. Tá? A gente vai estar gerenciando aqui uma relação de produtos. Pode ser um ou N produtos. Como é que a gente vai tratar isso? Como é que a gente vai organizar, né, as informações desses produtos? Visto que eu posso ter um ou mais. Bom, aqui então a gente vai fazer o quê? Criar as nossas tags. A gente vai definir as tags que a gente vai estar utilizando. Se eu estou tratando produto, então eu vou criar de cara uma tag chamada produtos. E tudo que tiver dentro dessa tag produtos vai dizer respeito a produto, aos produtos que eu tenho para vender, tá? No caso, se eu estiver vendendo ou se eu estiver tratando isso. Aí vem um outro detalhe. Dentro de um arquivo XML, tá? Eu posso ter N tags, eu posso criar várias tags. Eu também, se for
né, necessário, eu posso definir aqui uma tag clientes, onde eu vou estar tratando o quê? Todos os clientes que eu tenho. Tá? Opa, tem que fechar a tag clientes. E notem que o arquivo XML, ele vai fazer essa distinção entre produtos e clientes. Ah, mas eu posso ter tudo isso num arquivo só? A gente pode ter. É o ideal? Não. Mas, por exemplo, em alguns web services que a gente recebe, tá? Essa informação, ela vem separada. Hoje, é muito comum a gente receber um e-mail com uma nota fiscal de uma prestação de serviço. Essa nota fiscal, ela vem formatada de que forma? XML. Então, se vocês receberem lá a nota fiscal de um produto, de uma prestação de serviço, ela vai vir com as tags XML. Então, prestem atenção, tá? É que eu não tenho nenhuma aqui agora para estar mostrando para vocês. Mas a gente tem esse formato XML. Claro que quando a gente abre essa nota, o que acontece com ela? Ela vem formatada, bonitinha. Por quê? Porque tem um arquivo XSL vinculado a ela, que faz toda essa formatação, essa organização das informações. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? De como a gente pode tratar isso. Bom, se eu estou tratando produtos, eu vou até apagar clientes aqui, eu só ilustrei. Tá? Se eu estou trabalhando produtos, eu posso ter um ou mais produtos. Então, eu vou criar uma tag que vai separar, né, os produtos. Então, aqui eu vou ter um produto e eu vou fechar essa tag produto. Tá? Eu posso ter, vou colocar aqui, ó, 3 produtos. Então, eu estou abrindo e fechando a tag produto. Posso isso, professor? Pode. No arquivo XML a gente pode. Isso vai indicar o quê? Que eu vou ter 3 produtos listados aqui. Posso ter mais? Com certeza. Quantos necessários forem. Tá? A gente vai poder estar listando aqui. Então, desse produto, eu vou ter o quê? Eu vou ter o código dele. Tá? Qual que vai ser o código? Sei lá, vou colocar aqui, 00001. E, é claro, vou fechar a tag de código. Eu posso ter ainda o quê? O nome desse produto. Então, eu vou abrir uma tag nome. Vou colocar, por exemplo, vamos pensar em produtos aí, vai, num supermercado. Vai, extrato de tomate. E vou fechar a tag nome. Vou pensar aqui no quê? Numa quantidade. Quantidade desse produto. Digamos que nós temos aqui 999. Vou fechar a tag quantidade. Tá? Notem que no XML eu estou trazendo a informação bruta. Tá? Eu poderia estar utilizando aqui no XML a tag para colocar em negrito? Até poderia, só que ele vai entender, ele não vai entender como sendo uma tag para colocar extrato de tomate, por exemplo, em negrito. Ele vai entender outra coisa. Vai entender como se fosse uma tag que eu estou criando. Por quê? Porque para o browser, para o navegador, ele está entendendo isso como uma tag que ele está tratando, que ele está gerenciando, tá? Só para fazer o quê? Uma organização das informações. Vou colocar aqui mais alguns produtos, né? Já que eu tenho, defini aqui que eu vou ter 3 produtos. Para ganhar tempo, eu vou copiar aqui e colar. Vou falar aqui que é o produto 2. Falar que esse produto aqui é manteiga, por exemplo. Vou dizer aqui que temos, sei lá, 300 unidades de manteiga. Vou pegar aqui o produto 3 e vou dizer aqui que vai ser o quê? Leite, vai. Leite. Estou meio sem criatividade. E digamos que nós vamos ter aqui 3.022 unidades de leite. Beleza, eu defini aqui, ó, 3.
produtos. Posso ter mais, posso ter os clientes, e posso ainda ter o quê? O vínculo clientes-produtos. Ou seja, quais produtos que aquele cliente comprou. Tudo vai depender da necessidade que eu tiver, da necessidade que eu desejar ter. Como a gente está começando agora, vou começar por algo mais simples para vocês entendendo um pouco essa questão das tags, tá? Com o passar, né, das semanas aí, a gente vai evoluindo um pouco mais, né, com relação a isso. Vou fazer o seguinte ainda, pessoal, ó. Vou colocar aqui, só para a gente ilustrar um pouco mais, vou criar uma outra tag aqui chamada site, aonde eu vou colocar um site aqui, ó. Eu vou colocar o Google mesmo, né? Mas seria, por exemplo, o site, um link da onde a gente vai ter informações sobre cada um desses produtos, né? Então, eu vou deixar aqui para o extrato de tomate, eu vou deixar o Google. Para o produto 2, eu vou colocar, sei lá, Microsoft.com. E aqui para o produto 3, vai lá, terra.com.br, né? Só para ilustrar. Então, notem que eu posso ir inserindo quantas informações eu quiser. Posso até, inclusive, deixar fora. Tá? Por exemplo, o leite não tem site. Mas, no XML, por questões de organização, é vital eu manter a tag site também, mesmo que ela não tenha nada, tá? Então, crucial isso para evitar até outros problemas e facilitar também o quê? A nossa visualização. Bom, se eu pegar isso daqui, tá aqui, tem uma relação de produtos, que coloquei aqui, estão organizadas, eu sei o que é o código, eu sei o que é o nome, eu sei a quantidade, eu sei o site desse produto, tá? Então, ela está organizada de uma forma clara e objetiva para nós, né, usuários. Mas, usuários, assim, usuários técnicos. Mas a gente quer trazer, quer mostrar isso de uma forma mais elegante. Por quê? Se eu pegar, né, esse projeto aqui, eu vou até abrir ela aqui para vocês visualizarem. Por exemplo, se eu der um duplo clique aqui em produto.xml, do jeito que ele está agora, olha o que ele faz. Ele está apresentando para a gente da mesma forma do arquivo texto que eu cadastrei aqui. Por quê? Ele está entendendo isso como sendo um texto. Tá? E eu vinculei o arquivo XML ao Edge. Então, ele está trazendo dessa forma. Para o usuário, isso daqui, tá? É o quê? Um negócio difícil de entender, feio. E ele vai olhar aqui, para que eu preciso saber desses 3 produtos e tudo mais, tá? Não está amigável para ele. Imagine se eu tivesse aqui 100 produtos, eu ia estar usando a barra de rolagem aqui até lá embaixo para poder visualizar todos os produtos. Então, isso não está, né, elegante. Não está com uma aparência bonita, não está com uma aparência legal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e transformar esse arquivo XML em algo interessante, em algo mais apresentável, configurável, utilizando o quê? As mesmas tags que a gente utilizou aqui para o HTML. Como que a gente vai fazer isso? No HTML, como eu comentei há pouco, a gente tem os arquivos CSS. A gente vai estar configurando, vai estar definindo todos esses estilos. Quando a gente parte para trabalhar e dar uma cara diferente para um arquivo XML, a gente também pode estar utilizando os arquivos CSS? Pode. Só que essa formatação, a gente precisa do quê? A gente precisa de um arquivo XSL, que é onde a gente vai fazer a formatação desse arquivo XML. É onde a gente vai deixar ele mais apresentável, onde a gente vai deixar ele mais bonito. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ter que, então, programar isso. O arquivo XSL,
ele também vai fazer o quê? Fazer uso das tags HTML. Então, a gente vai ter que definir que a gente está utilizando, né, o corpo do HTML, o cabeçalho desse HTML. A gente vai ter que estar mostrando isso de uma forma amigável, de uma forma diferente. E aqui a gente vai colocar essas informações que a gente está visualizando aqui, todas, né, sequenciais aqui, a gente vai colocar isso dentro de uma tabela. Então, a gente vai utilizar também agora as tags, né, que a gente tem ali para criar uma tabela. Né? Eu vou fazer uma tabela bem simples, sem muita, né, objetividade, aí só para estar ilustrando isso daqui, depois a gente vai implementando novos recursos quando a gente começar a conhecer mais, né, o código HTML. Bom, de cara, como isso vai estar associado a um arquivo XML, então a gente vai ter que fazer o quê? Ó, qual que é a versão e qual que é, né, a configuração de linguagem que a gente quer utilizar. Linguagem que eu quero dizer é respeitar a acentuação, enfim, respeitar todas essas informações. Então, eu vou ter que falar que eu vou estar trabalhando com o quê? Com XML. Toda vez que eu for trabalhar com XML, quando eu for abrir a tag XML, eu tenho que colocar o quê? O ponto de interrogação, tá? Então, eu tenho que usar isso porque, para fechar esse código XML, eu vou usar a interrogação também. Então, aqui, XML, eu vou falar que a versão do XML que eu vou estar utilizando é a versão 1.0, tá? E eu vou colocar que eu vou estar utilizando a linguagem, para ele entender, vai ser a linguagem UTF-8, da mesma forma que eu utilizei aqui no código HTML, tá? Eu não falei aqui, ó, o char7 UTF-8, eu vou falar aqui também. Só que aqui no HTML, eu não utilizo, né, o comando char7. Eu vou utilizar o comando encoding, tá? Aonde eu vou falar que esse texto que eu vou estar usando, tá? É o TF8. Feito isso, eu vou fechar a tag HTML. Então, ó, eu tenho, abri a tag HTML, fechei a tag HTML, onde eu estou falando que eu vou formatar uma informação que está vindo do código HTML, que é o HTML versão 1.0. Já existe o HTML versão 2.0, né? E a gente pode estar até utilizando 2.0 aqui, mas por questões, vou colocar 1.0 mesmo, né? Vai atender, não tem tantos recursos ali no código HTML para poder estar utilizando, então podemos deixar a versão 1.0. E é claro, tudo que eu estiver lendo do HTML, eu vou estar usando o quê? A linguagem, o TF8, na hora de formatar. Para quê? Para colocar os acentos e tudo mais. Como é um arquivo XSL, então eu vou ter que colocar agora também algumas instruções para ele trabalhar com esse arquivo XLS, desculpa, XSL, e formatar de acordo com o que eu desejar, de acordo com as tags, né, HTML. Então, por exemplo, aqui eu vou falar que vai ser um arquivo XSL, ou seja, ele vai ter um estilo, então, né, o style sheet, aqui tem que ser tudo minúsculo, sheet que a gente vai estar utilizando, tá? Também vai estar numa versão 1.0, tá? E eu vou estar utilizando os recursos do servidor. Então, XML NS, XSL, aonde eu vou ter que falar qual que é o link que ele vai buscar as informações para transformar, né, esse arquivo XML num layout apresentado. Pessoal, isso é definido pelo W3, tá? Onde ele tem todos os recursos, então isso já ficou lá claro, e basta a gente utilizar, basta a gente referenciar esse estilo, que ele já vai estar trazendo isso para a gente, tá? Então,
http, dois pontos, barra, barra, www.w3.org, barra 1999, barra XSL, barra transformation, tá? E vou fechar aqui esse arquivo de transformação. Vou até diminuir aqui um pouquinho, né, só para ele caber na linha. Eu acho que não vai ficar tão ruim para vocês estarem visualizando, mas eu estou usando o quê? Meu XSL, tá? Eu vou estar utilizando aqui o estilo da versão 1.0 e toda essa parte de transformação eu vou estar utilizando o que foi definido, tá? Pela Convenção de 1999 sobre XSL, onde a gente vai fazer o quê? A transformação. Um outro detalhe é o seguinte, pessoal, o XML, e quando a gente trabalha com o arquivo XSL, eles são case sensitive, tá? Então a gente tem que tomar cuidado de acordo com o que a gente vai criando as tags do XML. Se eu criar uma tag maiúscula, eu vou ter que usar na maiúscula. Se eu criar uma tag minúscula, eu vou ter que usar na minúscula. Por quê? Porque ele difere isso. Então, notem aqui no meu produto.xml, eu trabalhei com ele tudo em minúsculo, tá? Então, vai ficar mais fácil para a gente estar gerenciando isso. Tá? Então, eu vou usar tudo minúsculo. Ainda está faltando algumas coisas para eu colocar aqui. Ainda está faltando uma tag que eu vou falar agora, o que eu quero tratar dentro desse arquivo XSL, ou seja, o que eu quero formatar, qual tipo de informação eu quero utilizar do meu XML. Então, aqui, eu vou abrir mais uma vez uma tag, XSL, né, onde eu vou estar falando o quê? O template que eu estou usando, que vai ser o quê? Vai ser definido por a tag principal do meu arquivo XML, que é o quê? Produtos. Tá? Então, eu estou falando que eu vou trabalhar com tudo que estiver dentro da tag produtos. Se eu tivesse aqui, ó, ainda a tag o quê? Cliente, ele já faria o quê? A distinção, né, na tag clientes. Por quê? Eu estou falando que eu quero usar o quê? Somente a tag produtos. Tá? Então, somente o que está dentro de produtos que eu quero trabalhar. Clientes não vai ser envolvido nesse processo. Por isso que eu falei aqui que o match vai ser o quê? Produtos. Aqui eu já falei o quê? Para esse arquivo XLS. Falei, ó, hora que você, né, hora que eu abrir o XML, eu quero que você pegue todos os produtos e aplique essa configuração que eu vou fazer abaixo. Tá? Então, isso já está ciente para ele. Eu vou pegar todos os produtos e, obviamente, agora eu vou começar a definir o que eu quero desses produtos para poder estar trabalhando. Nesse ponto em diante, eu começo a utilizar o quê? Algumas tags HTML para poder fazer o quê? Essa formatação para apresentar um layout amigável. Tá? Então, por exemplo, HTML, eu estou abrindo a tag HTML, eu vou fechar a tag HTML, tá? Só um detalhe, pessoal, isso também é crucial que eu estava explicando para vocês aqui e não acabei falando. Se eu abrir a tag XSL Style Sheet, eu tenho que fechar ela, tá? Porque ali em cima eu não fechei. Se eu abrir a tag Template, eu tenho que fechar ela, tá? Por isso que eu estou copiando aqui só para fazer mais rápido. Então, eu tenho que fechar aqui a tag Template. Pessoal, ó, eu tenho que também tomar cuidado com as tags que eu estou abrindo e com as tags que eu estou fechando, para tomar cuidado e fechar na ordem certa, tá? Então, para indentar, seria isso daqui, ó.
Ó. E notem que o editor aqui, ele já deixa isso visível, ó. Estou abrindo XLS Style Sheet, estou fechando XLS Style Sheet. Estou abrindo SLS Template, estou fechando XLS XSL. Às vezes a gente confunde aí com o Excel. Template. Estou abrindo a tag HTML, estou fechando a tag HTML. Eu vou abrir aqui a tag body do HTML e, consequentemente, eu vou fechar a tag body do HTML. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar os dados no formato que eu quiser, já que eu estou utilizando as tags do HTML para poder estar formatando, né, essas informações. Claro que eu vou começar a criar isso, e como eu tenho aqui mais que um produto, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um loop para poder apresentar esses produtos. Então, no arquivo de estilo XSL, eu também tenho como aplicar aqui uma estrutura de laço, uma estrutura de repetição, listando todos os produtos. Tem como implementar uma estrutura de decisão, enfim, tem uma série de recursos que a gente pode estar utilizando. Eu vou simplesmente fazer aqui uma estrutura de laço, tá? Só que antes eu vou colocar isso aonde? Dentro de uma tabela. Então, eu vou utilizar aqui a tag table e eu vou definir aqui uma borda que vai ser o quê? Igual a 1. Eu vou pegar uma borda pequena, tá? Não muito grande. E, claro, se eu abrir a tag table, eu tenho que fechar a tag table. Tá? Então, tem que fechar a tag table. Agora, nessa tag table, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o quê? A primeira linha, aí eu vou estar gerenciando agora quantas colunas de informação eu tenho. Então, eu vou colocar a primeira linha, onde eu vou colocar o quê? O cabeçalho dessa tabela. Então, por exemplo, definindo a tabela, eu tenho a tag tr, né? Já vou pegar aqui, já vou fechar a tag tr. Tá? Por que tr? Que eu estou definindo o que aqui? A linha. Tá? Então, estou definindo uma linha aqui. E agora, dentro dessa linha, eu vou fazer as divisões das colunas. Então, eu vou ter o que aqui? Uma tag td, aonde eu vou colocar o quê? Código. Né? Vou fechar a tag td. Né? Vou ter uma outra coluna. Então, eu vou ter que colocar a tag td de novo, onde eu vou ter o nome. E eu vou fechar a tag td. Vou ter uma outra tag, onde eu vou colocar o quê? A quantidade. E eu vou fazer o quê? Fechar a tag td. Tá? Tem que seguir o mesmo padrão aqui. Então, notem que eu fiz o quê aqui? Eu criei a primeira coluna, desculpa, a primeira linha, com 3 colunas para essa tabela. Notem que lá no meu XML eu tenho o quê? O site também. Eu não defini o site aqui ainda. Então, eu vou trabalhar só com essas 3 informações por hora, depois a gente vem aqui e faz um complemento. Eu posso pegar aqui e colocar esse código de que forma? Em negrito. Eu também posso vir aqui e colocar tag bold, tá? Tag B, fechar a tag B. Ele vai colocar esse código em negrito. Vou fazer tudo isso daqui, né? Para nome, quantidade, tá? Só para ilustrar que no arquivo de estilo, né? No arquivo XSL, posso usar as mesmas tags que a gente utilizou lá para o HTML. Por quê? Porque a gente está dentro de um código HTML. Bom, agora eu criei simplesmente a primeira linha e dividi isso em 3 colunas. O que eu preciso fazer agora? Apresentar os dados desse produto.
Como é que eu vou fazer isso? Falei que a gente vai fazer o quê? Um laço, tá? O que a gente vai fazer desse laço? A gente vai estar utilizando aqui uma tag, que é uma tag XSL, né? Onde a gente vai fazer o quê? O laço for each. Então, a gente vai estar fazendo aqui o laço. Em que a gente vai pegar de informação? A gente vai pegar o produto. Melhor, select vai ser igual a produto, tá? E, é claro, eu vou ter que fechar a tag do laço aqui, pessoal. Sempre temos que fechar a tag de laço. Tá? Então, já copiei aqui, já vou fazer o quê? Fechar essa tag de laço. Tá? Então, XML for each. Aqui faltou eu fechar, né? Já que eu abri aqui com sinal de maior, eu tenho que fechar com sinal de menor. Por que eu estou pegando produto? Ora, eu estou pegando de produtos, e aqui eu tenho o quê? O segundo nível, que são o quê? As informações do produto. Tá? Então, eu tenho uma quantidade, uma tag externa, maior, onde está produtos, que é o montante de produtos, e aqui eu estou pegando produto, por quê? Porque é dentro da tag produto que eu vou ter as informações de cada produto. Tá? Por isso que eu tenho que fazer um select aqui em produto. Tá? Como é que eu vou fazer isso agora? Bom, eu já estou pegando do primeiro e estou fazendo aqui um loop para poder mostrar isso. Agora eu tenho que fazer o quê? Apresentar os dados, né? Listar esses dados. Mais uma vez, eu vou criar uma linha dessa tabela, então tr, vou fechar a linha dessa tabela, e agora, dentro de cada coluna, eu vou colocar os dados, tá? Eu vou atribuir esses dados. Então, aqui eu vou ter o quê? Uma coluna TD, aonde eu vou ter a tag, né, XSL, dois pontos, value of, o valor de, vou ter o quê? Um select, e aqui eu vou colocar o quê? A informação que eu quero pegar, no caso, código, tá? Vou fechar a tag e vou fechar a tag TD. Então, aqui eu estou pesquisando, né, XSL, dois pontos, value of, select, estou fechando a tag aqui, ó, barra, sinal de menor, tá? Para não precisar repetir, né, a mesma coisa, já que é uma informação única, e estou fechando o quê? A tag da coluna. Para ganhar tempo, eu vou copiar, né, isso daqui duas vezes, e a gente vai ter o que aqui? Nome, e a gente vai ter o que aqui? Quantidade. Tá? Por que aqui eu tenho que colocar tudo minúsculo? Porque aqui no meu XML está tudo minúsculo. Tá? E ele é case sensitivo. Por que que eu coloquei aqui maiúsculo e minúsculo? Porque aqui é uma informação que está sendo tratada onde eu estou digitando, eu não estou indo buscar essas informações dentro do arquivo XML. Bom, pessoal, aqui eu tenho a definição do arquivo de estilo. Tá? Eu posso, até aqui, eu posso vir e formatar isso daqui com itálico, enfim, fazer uma série de coisas. Tá? Não vou estar fazendo isso agora. Depois a gente pode brincar um pouquinho mais. Então, esse arquivo que eu criei, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma tabela, usando as tags HTML, onde eu vou ter três colunas, código, nome e quantidade, e a partir daí ele vai ler o arquivo XML e vai fazer um loop dentro da onde? Da tag maior produtos e vai listar todas as informações do produto. Tá? No caso, código, nome e quantidade. Vai funcionar agora? Não, ainda não vai. Por quê? Porque a gente tem que fazer mais uma operação. Se eu quero aplicar um estilo para um arquivo XML, eu tenho que informar no arquivo XML qual vai ser o estilo que eu quero usar. Então, agora eu tenho que passar aqui, sempre no começo do arquivo XML, qual que é o arquivo XSL que ele vai usar.
Então, vou fazer isso agora. XML, style sheet, type, igual, test, barra, XSL, tá? href, ou seja, um arquivo de referência, que vai ser o quê? O meu produto.xsl. E eu vou fazer o quê? Fechar aqui a minha tag XML. Tá? Então, agora, salvar aqui. Opa, não, porque eu salvei tudo, mas tem que salvar só isso. Salvar aqui, tá? Então, agora eu estou fazendo referência ao arquivo XML, que é para ele usar o arquivo XSL de referência que eu tenho. Se eu vir aqui agora no navegador, notem que o arquivo XML que ele carregou foi esse daqui. Se eu der um refresh e eu fiz tudo certinho, tem alguma coisa errada aqui, ele ia carregar agora no formato correto. Bom, vamos ver o que está de anormal aqui. Tá? Vou voltar aqui, produto.xsl, eu tenho produto.xsl, né? Alguma coisa aqui não saiu legal. XML, style sheet, type, igual, text, XSL, href, igual, produto.xsl. Fechou a tag. Dentro do produto aqui, vamos ver se eu cometi alguma falha aqui, porque ele não carregou, tá? Então, eu tenho aqui, talvez a gente na digitação dá alguma coisa erradinha aqui. XML version igual 1.0, encoding, UTF, 8, beleza, fechou. XSL, style sheet, tá certo, version 1.0, XML, ns.xsl, igual http, www.w3.org, barra 1999, barra xsl, transform. Não é transformation aqui não, é transform. Nossa, acabei me empolgando aqui. Tá? Então, provavelmente, pode ser uma das falhas. Aqui está produtos minúsculo. Vamos ver agora se era só isso. Tá? Se eu der um refresh aqui agora, não era só isso, não. Tem alguma coisa aqui ainda. Né? Deixa eu só confirmar se o meu aqui ainda está rodando, beleza. Então, vamos dar uma conferida aqui no XML. XSL template, igual, match, igual a produtos. Tá certo. HTML, body, table border 1, tal, né? XSL, dois pontos, for each, select, produto, né? Beleza. TR, XSL, value of, select, código. Só fazer um ajustezinho aqui. Nem sempre tem alguma coisa a ver, mas vamos ver aqui. Select nome, select quantidade. Fechou, fechou. TD. Fechou aqui. Barra XSL, dois pontos for each. Ok, fechou table, fechou o corpo, fechou o HTML. XSL template, está fechado. XSL style sheet. Tá certo. Aqui, XML, tracinho style sheet, type text.xsl e produto ponto
XSL. Tá ok. Vamos voltar aqui. Vamos dar um refresh aqui. Interessante, por que ele não está carregando? Vou pegar aqui de novo. Não carregando. Ainda há alguma coisa aqui de anormal com relação a isso. Vamos olhar aqui dentro. Às vezes, mais uma vez, eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui. Produto.xsl. XSL, tá certo. É produto.xsl. Fechou a tag. Produtos e produto. Não vai ser muita coisa, mas deixa eu só tirar aqui o clientes, porque eu não tratei aqui nada de informação do cliente. Vamos ver se agora, se era o cliente que estava lá. Não, não era. Tem mais algum detalhezinho aqui. Type igual text 1, XSL. Produto.xsl. Aqui, XML version 1.0. Beleza? Encoding UTF-8. Versão 1.0, XML, MS, XSL, HTTP, Transform, XSL, 1999, tá? Transform aqui, fechou. XSL template, match, produtos. Tudo minúsculo, tem border um código nome. Select produto, código nome. Vou colocar aqui o site, só para desencargo de consciência, mas não era para estar apresentando nada de anormal com relação a isso. Eu posso listar as informações que eu quiser aqui, mas esse não era isso, não. O que está acontecendo aqui de anormal? Vamos olhar mais um pouco aqui. XLS template, match, produtos. HTML, body, table, código nome, quantidade, site. Normal. Código nome, quantidade, site. XSL, value off, value off, value off. XLS template, XLS style sheet. Ok. XML, traço, style sheet. Tá certo isso. Type f produto.xls. Se eu colocar um aqui, com certeza ele vai apresentar algum erro. Que interessante. Por quê? Ele não está carregando aqui. Aqui também não teria nada, é só uma informação que ele está pegando. Também não justificaria isso. Nós só fechamos
todos os caminhos. Não está relacionado a isso, não. Não tem nada de anormal. Pode ser algum processo aqui no navegador que ele não está carregando. Mas era para ele estar funcionando isso sem maiores problemas. Mesmo porque estão ambos na mesma pasta. Né? Produto.xml e aqui produto.xsl, tá certo? href, beleza, é isso mesmo. Type text.xsl, style, shet, tá ok. Então aqui ele está chamando. Um ponto zero, xsl, igual, http, dois pontos, barra, tal, faltou um S aqui. Oh, meu Deus. As coisas morrem nos detalhes, mas não era só isso, não. Transform. Tá, pessoal, www.w3.org, 1999, XSL, XSL, tá certo, transform, template, XSL, dois pontos, template, match, igual, produtos. Beleza, perfeito. Table border, código, nome, quantidade, site, XLS, for each, select, produto. Até aí, tudo bem. XLS, value of, select, código, value of, select nome, value of, select quantidade, value of, select site. XSL, for each, table body, XSL, dois pontos, template, XSL, style, sheet. Está coerente. XML, version 1.0, encoding UTF. Fechou, certinho. Aqui tá ok. Aqui não tá errado, aqui não tá errado. O comando tá certo.
XLS template. Fechou aqui. Match. Produtos. Tá certo também. HTML, body. Também tá certo. Table, border, igual a 1. TR, normal, fechou TR. TD, TD. CLS for each. Select igual produto. Também tá ok. Que loucura. Salvei isso. Ah, só faltava essa, não é possível. Não. Pô, estranho isso. Muito estranho isso que está acontecendo. HF, está tudo exatamente como deve ser. Style sheet. XML, tracinho, traço. Style sheet. Type. Text. Barra XLS. HF. Produto.xls. É o arquivo produto.xls que está aqui. Os produtos aqui. Produtos, está tudo em minúsculo. Então, ele vai encontrar. Aqui está produtos em minúsculo. Estou pegando o template, que é esse. Não tem nada de anormal aqui, está fechando tudo certinho. Versão 1.0, XML. Está ok. Visualmente, não estou identificando nenhum problema. Com certeza tem alguma coisa de anormal aqui na hora de executar isso na máquina. Ah, espera aí. Já até sei o que está acontecendo de anormal aqui. Localhost, barra, deixa eu pegar aqui, eu abri o arquivo direto, eu não abri o arquivo com o servidor. Produtos.xml. Pronto, resolvido o X da questão. E aqui a gente vai ter, ou seja, tinha alguns errinhos lá, principalmente no transform, né, que é o link, mas está aqui o arquivo formatado. Tá? O que acontece, pessoal? Nesse caso, tá, eu havia aberto o arquivo direto, né, do diretório. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uso, obviamente, do servidor web que está instalado na máquina. Então, eu tenho que indicar o caminho pelo servidor web. Aí ele vai trazer aqui para a gente a informação configurada. E dessa forma a gente consegue estar, ou seja, carregando aí o estilo do nosso XML, muito mais bonito, formatado aqui. Aí a gente pode fazer o quê? Centralizar aqui ainda, usando as tags, tá, do HTML. Tá? Existe aí uma série, né, de informações que a gente pode estar utilizando, mas, dessa forma, o que, que a gente consegue? A gente consegue ter a informação que a gente está trazendo de um web service ou de um outro local formatada, qual que a gente precisa. Tá? Aquilo que eu ia comentar com vocês do Mercado Livre. Tá? Agora parece que voltou aqui. Vamos ver se vai abrir aqui agora. Mercado Livre, tá? Por exemplo, eu vou incluir aqui o meu CEP, tá? Só para a gente fazer um teste. Tá? Eu vou falar que eu quero usar o meu CEP, né? Beleza. Então, está aqui o meu CEP de São Carlos, eu estou em São Carlos aqui agora. Digamos que eu queira comprar aqui esse smartphone da Motorola, melhor.
vou comprar essa Smart TV aqui, 50 polegadas. O que acontece? Ele traz todas as informações aqui. Obviamente, se eu quero consultar um frete, tá? Ele vai dar a opção. Não vai dar por quê? Porque ele não vai ter essa opção aqui de consultar o frete, né? Nesse valor. Vamos pegar um outro valor aqui, um outro produto. Pegar um valor aqui que não se enquadre no frete grátis. Vou pesquisar aqui. Boné. Vamos ver o que ele vai trazer aqui. Boné com certeza não vai ter frete grátis aqui, né? Mas, por exemplo, vou pegar esse daqui que é baratinho, vou escolher, vou abrir ele, chegará amanhã, mais formas de entrega. Então, essa formatação que ele trouxe aqui, ó, isso daqui está relacionado aonde? Está relacionado ao retorno do web service, tá? Porque se eu retirar, vai ser esse valor, se eu escolher a localização, vai ser esse valor. Então, isso daqui veio do web service, né, onde ele está tratando isso, e, consequentemente, né, ele está gerenciando isso e apresentando dessa forma aqui mais amigável, que foi a mesma coisa que ele está trazendo aqui para a gente, ok? Então, nós temos essa opção de estar ajustando e estar organizando isso, né, da melhor forma possível ali para, né, ter essa gerência, ter esse tratamento, tá ok? Então, né, com base nisso que a gente viu, né, a gente tem o quê? Um arquivo XML, tá? Obviamente, eu criei esse arquivo XML, a gente pode estar utilizando isso, pode pegar essas informações que a gente está trazendo, tá? Da Receita Federal, enfim, vai gerar esse arquivo XML, esse arquivo vai vir com essas tags, ou melhor, com as tags dele, tá? E, é claro, aplicando um recurso XSL, a gente consegue estar fazendo o quê? Formatando, né, toda a apresentação dessas informações e, consequentemente, deixando isso mais apresentável para o nosso usuário. Um exemplo clássico que a gente acompanha muito, quando a gente recebe uma nota fiscal, né, de serviço ou do produto que a gente compra de maneira eletrônica. Ela vem feita, né, formatada ali com as tags XML. A partir do momento que a gente abrir esse XML, vai ter um link para onde? Para um arquivo XLS, como está aqui. No caso, eu estou pegando a referência de um arquivo XSL local, mas eu posso usar esse arquivo XLS na nuvem, tá? Pegar a referência de um caminho fixo e, consequentemente, formatar ele e trazer as informações para ficar mais amigável aí para o usuário estar visualizando, ok? Um outro ponto que a gente também teria que tratar na última semana ali, estaria relacionado, né, a um outro recurso, mas, como esse recurso vai ser discutido mais profundamente nas semanas seguintes, eu vou deixar para a gente discutir isso no nosso próximo encontro virtual que a gente vai ter aí, a gente fala só desse novo recurso, tá? Só dessa parte que a gente vai estar utilizando, né, que vai ser o quê? O SOAP. Tá? Então, a gente vai estar discutindo, né, a introdução ao SOAP, a estrutura do SOAP, como é que a gente faz para ter essa troca de mensagens via SOAP, validação, tá? E assim a gente vai evoluindo em cada ponto aí. Essa é a forma mais simples que a gente tem de fazer uma integração, né, entre aplicações, tá? Arquivo XML. E, é claro, vamos evoluir um pouco mais com relação a isso. Tá ok? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Mande mensagem para mim, vou estar respondendo aí com o maior prazer. Carlos, alguma dúvida? Não, tranquilo. Aí eu vou dar uma revisada em tudo isso aí que foi passado, bem interessante, e eu vou focar nisso aí. Tá? Eu vou estar compartilhando com vocês também, né? Como eu estou gravando aqui pelo Meet, mais tarde
né, o Google vai disponibilizar a gravação, o link, o arquivo gravado. Eu vou colocar esse no SGA e vou disponibilizar também esses arquivos aqui que eu trabalhei para vocês também no SGA, e vocês vão poder ter acesso e, consequentemente, estar aprimorando isso cada vez mais. Ok? E aí, qualquer dúvida que tiver no decorrer aí da evolução, manda mensagem para mim, manda mensagem pelo WhatsApp da coordenação também, manda mensagem aqui pelo SGA, eu vou estar acompanhando vocês aí, né, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Maravilha, Carlos? Beleza, obrigado, viu? Boa noite aí. Maravilha, fechou então? Do mais, tudo tranquilo? Tranquilão. Perfeito. Então tá joia, Carlos, obrigado aí pela participação. Eu que Tá? agradeço. E qualquer novidade, qualquer dúvida, mais uma vez, estou sempre à disposição aí para estar ajudando. Beleza, obrigadão. Maravilha, sucesso aí, ótima semana e bons estudos. Obrigado, igualmente aí. Obrigado. Até mais, tchau, tchau.